Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Como disse o louvor, não há nada melhor do que virmos aqui adorar aquele que nos chamou. Eu pedia à amada igreja que pudesse abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 42. Todos encontraram? Amém? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer: aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça trará às nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade ele trará a justiça, não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Na sua lei as ilhas esperarão. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo o que produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei, e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória a outra e não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vos faço ouvi-las. Amém? Até aqui. Curvemos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar com a Tua igreja, Senhor, através da minha boca, Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor fale aquilo que apraz ao Senhor, Pai. Visita os corações dos Teus filhos, Senhor. E fala com eles, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o pastor Magdo, ele falava esta introdução sobre aquilo que nós devemos adorar, aquilo que o Senhor faz, exatamente isso é esta palavra que o Senhor colocara no meu coração para trazer hoje à igreja, aqui sobre o livro de Isaías. Isaías foi um profeta, um dos maiores para mim, dos profetas bíblicos. O livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, é uma mini Bíblia. Nele, no livro de Isaías, ele retrata muitas coisas sobre aquele tempo no povo de Israel. Ele retratou a destruição e a restauração de Jerusalém, e entre muitas passagens messiânicas ele nos deixou. E o livro de Isaías era um profeta, filho de Amós, parente de reis, família real. E o profeta Isaías era um profeta letrado, que expunha aquilo que Deus falava como ninguém através da sua escrita.
Por isso é que ele tem esta mini Bíblia. Antigamente, após Cristo passar na terra, formou-se o Novo Testamento. Mas antes disso, o livro de Isaías era dos livros que as pessoas mais usavam para evangelizar, porque ele contém tudo aquilo com precisão que viria à terra, que viria e que seria o motivo pelo qual nós que estamos aqui hoje, gentios, tivemos acesso à salvação de Jesus. Então Isaías, ele foi um profeta que contribuiu muito, com muita precisão. Nós temos que ter em atenção que nós que somos Igreja do Senhor, quando alguém nos fala que a Bíblia é um livro escrito por homens, não foi escrito por homens, foi escrito por homens divinamente inspirados por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o livro de Isaías é um livro que com exatidão ele profetizou aquilo que viria 700 anos antes, que era a vinda do Messias. E tudo o que Isaías, naquele tempo, ele profetizou, se cumpriu exatamente como ele falou. Não fugiu nada às palavras de que Isaías profetizou. Então nós não podemos dizer que a Bíblia, ela contém ou é parte, ou foi escrita por homens e mentindo, dizendo que ela não é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus porque toda ela se completa e foi escrita com o intuito da apresentação da salvação ao homem através de Jesus Cristo. Então aqui nós vamos ver no início que Isaías, ele recebe da parte de Deus a promessa que Jesus viria, a promessa da salvação. E essa promessa deste Jesus que viria, ele não é nem mais nem menos do que o amor sacrificial. Jesus, ele foi prometido por Deus Pai, ele foi profetizado para que quando ele viesse, as pessoas olhassem para ele como ele é hoje na nossa vida e naquele tempo para o povo de Israel. O Senhor, ele sempre faz, sempre fez e sempre continua a fazer da mesma forma. Deus, ele sabe muitas das vezes a nossa dificuldade, a nossa incredulidade que nós temos de enxergar aquilo que não está diante dos nossos olhos, mas que pela fé nós temos que crer que existe. E o que é que existe? Existe um mundo espiritual, a qual nós pelo nosso olho nós não vemos, mas que temos fé que ele existe e que ele se conecta conosco. E o Senhor, aqui nesta passagem de Isaías, ele vem alertar este povo de Israel que viria a salvação. Viria o seu filho amado, foi feito servo. Aqui vamos ver que a palavra vai nos dizer que Jesus, ele é reconhecido aqui como um servo. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir a humanidade. E hoje nós, quando vemos o evangelho que hoje é pregado, o evangelho que é hoje apresentado às pessoas, é um evangelho como que as pessoas se intitulam deuses. Elas querem ser servidas, quando o evangelho é para que nós possamos servir. Porque existe aqui um público, alvo, que o Senhor, ele quer alcançar. Um extrato da sociedade que muitos rejeitam e que o Senhor quer alcançar através da minha e da tua vida. Por isso, se nós tivermos no nosso íntimo e no nosso servir, estar no Evangelho, falar do Evangelho, viver no Evangelho é muito mais que falar, é muito mais que viver. Viver o Evangelho é servir.
E tu e eu vais servir de várias formas. Como é que tu vais servir alguém? Para chegar até alguém. Muitas das vezes pode ser para lhe apresentares o caminho dele. Muitas das vezes vai ser para tu ouvires o que aquele a quem ele quer chegar vai ter para te falar. Muitas das vezes vai te pedir que tu faças. Muitas das vezes ele vai te colocar em sítios que tu não irias por tua vontade. Vai te colocar a falar com pessoas que tu jamais irias falar. Mas ele vai colocar um propósito no meu e no teu coração. Ele vai te fazer levar o propósito dele. E aqui nós vamos ver que aqui nesta passagem o Senhor apresenta a Isaías o propósito do Deus Pai. Era trazer Jesus Cristo ao mundo, doar este sacrifício. Era fazer este amor sacrificial tomar forma aqui num futuro próximo. Aqui está o meu servo, em quem eu sustenho o meu leito, de quem se agrada a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele. A justiça trará às nações. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Então aqui nós vamos ver que Jesus ele vai trazer a salvação nem por força, nem por violência. Jesus, em toda a sua existência e passagem na terra, ele nunca foi violento, nem nunca forçou ninguém a segui-lo. A sua presença por si só e a palavra que ele usava para falar com as pessoas, através deste Espírito que o Deus Pai colocara nele, ele persuadia as multidões. E nós hoje temos que trazer isso para a nossa realidade. Nós hoje não podemos ser uns religiosos para levar o Evangelho a este povo que está lá fora. Eu ainda ontem, eu sempre, quando acaba o culto de sábado, eu passo num local onde tem 3 amigos que quando eu vivia no meu tempo de mundano, eles se encontravam comigo às 6 da manhã, 5 da manhã, quando eu vinha da noite, eles encontravam-se. E eles sempre me questionavam, então tu chegas a esta hora, tu vens de onde e tal. E hoje, eu sempre que acabo o culto, que eles hoje fazem-me uma pergunta inversa. Eles hoje perguntam-me, de onde é que tu vens? E eu digo, eu vim da igreja. Eu vim do culto. Acabam assim, admirados, eles, como é que eu agora, trocado, onde eu parava, e aquilo começou a criar neles curiosidade. E eu consegui ver que naqueles 3 homens, existe um homem que é viciado em jogo, outro é um homem que trai a mulher, vive no adultério, e outro que é um religioso. E ontem, quando eu saí aqui do culto, eu parei lá, sempre vou lá, tomo um café, falo um bocadinho com eles e depois vou embora. E eu disse à minha irmã, espera aqui na carrinha que eu vou falar com eles. E quando eu cheguei até eles, a primeira coisa que eles me disseram foi, olha Cristiano, eu conheço uma jovem que está na tua religião. E essa pessoa, ela não está bem da cabeça. E eu, mas porquê que dizes isso? E ela disse, porque ela agora, essa pessoa pegou numa tenda e foi morar para o meio do monte.
Essa pessoa, ela diz que fala com Deus. Quando a gente diz algo que ela não gosta, ela muda de voz. Ela torna-se agressiva. Mas ela é evangélica. E por incrível que pareça, essa pessoa já passou aqui pela nossa igreja. Então, quando aquelas pessoas me disseram aquilo, eu consigo imaginar a imagem que elas estão a ficar de Cristo. Eu disse, olha, isso que tu estás a observar, não tires à letra, porque isso não é a realidade de Cristo. Isso é meramente uma pessoa religiosa. E certamente está a precisar de ajuda mental. Porque Cristo não é nada disso. O Evangelho de Cristo, ele não é por força nem por violência. O Evangelho de Cristo, ele é transformação de vida. O Evangelho de Cristo é o amor sacrificial que ele teve por mim e que pode ter por ti se tu quiseres. E essas pessoas, elas ouvi nelas que elas usaram aquilo para me confrontar, mas não foram elas. E aquilo foi como que abortar a missão que eu sempre lá vou tentar fazer, que é pregar-lhes o Evangelho, passar-lhes o amor de Cristo, porque eles precisam. Só que a postura religiosa das igrejas hoje, ela não pode continuar da mesma forma. Nós não podemos querer chegar às pessoas por força e por violência. Nós temos que atraí-los para este Cristo, que aqui é apresentado por Isaías. Isaías anuncia um Senhor, um Salvador, que não ganha ninguém por força nem por violência. Ele não era religioso. A palavra do Senhor vai dizer a partir do 3: não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Então este Cristo, ele não veio quebrar aquilo que já está quebrado. Se na minha e na tua vida existe algo que o Senhor vai ter que te ajudar, Ele vai te ensinar, mas Ele vai te sustentar na mão dEle. Ele vai usar meios para te fazer ser e para te forjar o teu caráter. Só que Ele não vai te quebrar. Ele não veio para julgar. Ele não veio para nos condenar. Nós vamos ver quando a mulher adúltera, a mulher adúltera, ela é pega pelos judeus e é trazida até Jesus. Todos estavam na expectativa que Jesus a condenasse, que Jesus a julgasse. Eu consigo imaginar que mesmo antes de Cristo falar, eles já estavam com o seu julgamento sobre aquela mulher. Só que Jesus, ele tem uma coisa: Ele não veio para te julgar nem te condenar. Ele veio para te curar e para te trazer renovo à tua vida e à minha. Então Ele vai te ajudar a ti e vai me ajudar a mim, da forma que Ele vai encontrar a mais correta. Às vezes não vai ser a forma que tu queres, nem aquela que tu desejavas, mas vai ser essa que Ele vai usar e vai fazer. Porque Ele sabe como é que vai levar o propósito dele avante. Ele sabe como é que a obra dele vai crescer. Ele sabe como é que vai levantar o homem e a mulher de Deus. Então Ele não veio para quebrar aquilo que já está quebrado. Ele veio para te cicatrizar. Ele veio para te restaurar. Se há algo que está quebrado na tua e na minha vida, Ele veio para restaurar isso. Por muito que às vezes vai-te custar a ti e a mim, às vezes vai-te doer a ti e a mim, mas Ele vai te restaurar.
Porque Ele vai te fazer ser forte, Ele vai trazer renovo, Ele vai renovar as tuas forças. A palavra do Senhor está aqui a falar que Ele vem para trazer renovo. E não vai deixar o fogo, o pavio apagar. Que fogo é este? Quando Ele era prometido aqui para Israel, quando Jesus Cristo veio para Israel, Israel estava assim com um pavio muito quase que apagado, mas existia um bocadinho ainda de esperança para aquele povo. Quando o Senhor chega a mim e à tua vida, muitas das vezes a tua situação já está quase como uma chama a apagar, a desaparecer. Mas o Senhor, Ele chega à tua e à minha vida para acender esse fogo, para te derramar fogo do alto. Só que Ele, para te derramar fogo, Ele vai ter que te preparar primeiro. Para que Ele te possa usar como com fogo, Ele primeiro vai ter que te restaurar. Ele primeiro vai ter que te estruturar. E muitas das vezes na minha vida sempre foi assim com Deus. Quando eu vim para Deus, a minha estrutura estava completamente desmantelada. Essa é a verdade do Evangelho na minha vida. Eu era uma pessoa que tinha a minha estrutura desmantelada. E o Senhor chegou à minha vida, o meu pavio já estava quase que se apagar. Mas Ele chegou e não me condenou, Ele não me julgou. Ele pegou em mim e fez-me uma promessa. Ele fez uma promessa ao pastor Magno, Ele fez uma promessa à Elsa, fez uma promessa ao Pedro, fez uma promessa ao Miguel, Ele fez-nos uma promessa. Então esse pavio Ele não vai apagar, Ele vai acendear, Ele vai aumentar o fogo se tu deixares o Senhor agir na tua vida. Só que tu, para teres fogo de Deus, Ele vai ter que te reestruturar. Ele teve que me reestruturar, Ele está-me a reestruturar. É fácil? Não é fácil. Deus não é o ser humano que vai olhar para ti e vai ter pena de ti, não. Ele quer cumprir o propósito, Ele quer te preparar para o propósito. E Ele vai te preparar, Ele vai te ensinar, nem que seja duro para ti, mas Ele vai te fazer cumprir o propósito. Porque Ele não chega à tua vida e à minha vida para que o fogo se apague. Está escrito na palavra. Que está a dizer exatamente o contrário. E Ele não vai deixar que esse fogo se apague. Eu não sei como é que se encontra a tua vida. Não sei o que é que te trouxe aqui hoje. Quais são os problemas que mais te afetam. Aquilo que mais tu necessitas do Senhor. Mas o Senhor fez aqui uma promessa. Ele está-te a prometer aqui que Ele veio para acender esse fogo em ti. Ele veio para reestruturar a tua vida e a minha. Então Ele vai cumprir aquilo que Ele fez. Vamos ler a seguir o que o Senhor vai fazer. Não mostrará fraqueza, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça. Que justiça é esta? Qual é o teu sentido de justiça diante de Deus? Será que eu e tu merecíamos esta graça? Será que eu merecia quando eu pecava? Será que eu me importei com Deus quando eu andava no pecado e fazia aquilo que eu gostava de fazer? Eu não me importava. Eu adorava fazer aquilo que eu fazia, que era pecar, até ao dia que Ele chegou à minha vida. A partir do dia que Ele chegou à minha vida, eu entendi que eu vivia uma ilusão, assim como muitos jovens vivem lá fora.
Assim que se calhar como muitos jovens que tu conheces, parentes teus vivem lá fora. E eles precisam de conhecer este caminho. Jesus viria trazer cura, renovo e esperança para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios somos nós. Nós não somos aquele povo judeu, daquela que Isaías estava aqui a falar. Nós somos aqueles que Paulo viria a trazer o Evangelho. Mas aqui a Escritura em Isaías já está a falar de Paulo. Está aqui a falar dos gentios. Como é que a palavra de Deus, ela não é verdadeira, ela não é exata? É exata, é verdadeira, é concreta. Os gentios somos nós. Paulo, ele trouxe o Evangelho até nós. Ele mostrou-nos o caminho de Jesus. Ele passou muita dificuldade. Mas Ele trouxe até a minha vida e até a tua a salvação através de Jesus Cristo. Então esta passagem, ela já está a falar aqui daquilo que o Senhor viria a fazer depois que Ele fosse crucificado. Eu pedia à irmã Ana que pusesse aqui Isaías 53. Nós vamos ver como é que Isaías, ele vai dar uma profecia tão exata. Parece que ele estava, isto é um profeta. Isto é profeta. Como é que Isaías vai dar uma descrição tão exata do sacrifício do Senhor? Como é que ele vai fazer essa descrição? Ele parece que estava lá naquele momento. Vamos todos ler em conjunto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquilo que nos traz hoje paz foi graças a isto. Aquilo que hoje traz esperança à tua vida e à minha vida foi graças a este sacrifício. Como é que Isaías, ele descreveu tal e qual aquilo que Jesus Cristo iria vir passar? Isto é poder de Deus, isto é revelação de Deus. Isaías, ele descreve o sacrifício que o Senhor iria fazer por mim, por ti que eras gentio. Hoje nós somos o povo eleito e verdadeiro do Senhor, aquele que crê no Senhor Jesus. Ele é feito filho de Deus, é o que diz em João, no Evangelho de João. Então Jesus, ele vem trazer esperança e aquele pavio que se apaga. Então nós não podemos deixar que o nosso pavio ele se apague, porque nós temos ao nosso dispor esta graça. A tua casa tem ao seu dispor esta graça. Os teus amigos têm ao seu dispor esta graça. Foi ontem,
ontem eu tive um casal onde eu trabalho, e aquele casal era um homem e uma mulher, e aquele senhor já por 3 vezes ele foi lá à minha loja. E sempre que ele no fim faz uma compra, ele no fim ele vê a Bíblia lá em cima da secretária e ele tem sede. Ele tem sede. Ele começa logo a falar da Bíblia. Só que a mulher dele começa logo a chamá-lo para ele ir embora quando eu começo a falar. E ele ontem disse-me assim: olha, ó jovem, os santos, eles têm um poder extraordinário. Os santos, Deus criou-os porque eles têm um poder de interceder por nós a Deus. E eu disse-lhe a ele: olha, porque você já pensou que você pode ser um desses santos? Por que é que você acha que este, a quem você chama santo, não poderá ser um como você? Achas, Cristiano? Nunca na vida. Isso não é possível. Eu disse: você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia? E ele disse: eu leio de vez em quando. Eu disse: então você precisa ler mais. Você vai ver que os santos que falam ali são aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. E se você acredita em Cristo, você acredita? Ele disse: acredito, claro que acredito. Então você pode ser um desses santos. E a mulher dele dizia: ai não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Começava a chamar por ele e ele não queria ir embora. E ele: explica-me lá isso. E eu chamei-o e tornei-lo a explicar. E ele disse: tu tens razão. Eu disse: tu tens razão. E a gente consegue ver ao longo dos nossos dias, com as pessoas que o Senhor traz à nossa presença, que as pessoas, elas estão surdas e cegas. Não é por falta de sede. Eu falo para ti que estás em casa, que és português como eu. Aqui a nossa nação portuguesa, ela está com sede do Evangelho. Sede. As pessoas amam Deus, só que não conhecem este caminho. O caminho de Cristo. E aquele homem, ele foi embora. Eu sei que ele vai lá ir outra vez. Ele vai embora com pena. Porque ele quer mais. Só que nós somos duros e orgulhosos e muitas das vezes nós não deixamos que a verdade alcance o nosso coração. Nós criamos nós próprios barreiras intrínsecas que muitas das vezes não permitem que o Evangelho entre no nosso coração verdadeiramente. Nós vivemos de uma forma religiosa e não esta que é descrita aqui como Jesus veio. Se ele foi feito servo, nós somos o quê? Eu sou o quê? Eu não sou nada. Tu não és nada. Nós não somos nada. Essa é a realidade. Nós somos filhos de Deus. Somos seres que o Senhor adotou e que nos vai dar a oportunidade, se eu e tu quiseres. Porque ele disse aqui atrás, não é por força nem por violência, é se eu e tu deixares. Ele vai te usar para chegar àquele que está cego e àquele que está surdo. Vamos ler isto aqui na palavra. Na sua lei as ilhas esperaram. Assim diz Deus o Senhor, o que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo o que produz, que dá respiração ao povo que nela está, e vida aos que andam nela. Que aquilo que o pastor estava a falar há um pouco. Se ele nos tirar o ar que nós respiramos, tu podes ter o maior dinheiro do mundo, eu posso ter o maior dinheiro do mundo, o que é que isto vai valer? Nada. Nada. A salvação, ela é muito além disso. Eu tinha uma amiga que ela tinha um filho com
infelizmente tinha. Com 32 anos, 33. E ela há 2 meses ligou-me e disse: ó Cristiano, eu ia-te pedir um favor, fala com o meu filho, diz-lhe para ele mudar de companhias, fala com ele que ele vai te ouvir, porque ele anda com más companhias. E eu tento falar com ele e ele não me ouve. E eu peguei no meu telefone, liguei para aquele jovem e disse: olha, ele chama-se Raul. Raul, opá, tu és um jovem, tu precisas de Deus, mas tens que mudar de companhias. O Senhor tem uma vida diferente para ti. Se tu mudares a tua vida também, tu tens de querer. E ele ouviu-me por educação, no fim disse: ó Cristiano, eu gosto muito de falar contigo, eu vou fazer aquilo que tu me disseste. Só que ele no fundo não fez nada. E a mãe dele ligou-me há uma semana, que ele foi apanhado num assalto e levou 6 tiros. E nós estávamos a orar estas 2 semanas, eu estive a orar, sentia uma presença de Deus, e eu no meu coração queria que o Senhor ia salvá-lo. E eu dizia: o Senhor vai salvá-lo. E quando aquela mãe me ligava, e ela dizia: ó Cristiano, vamos orar para o meu filho, o Senhor vai salvá-lo. E eu acreditava que o Senhor ia salvá-lo. Mas ela ligou-me ontem e disse-me: olha Cristiano, acabou. O meu filho morreu. E naquele momento a minha fé, ela caiu. Mas o Espírito Santo, Ele trouxe ao meu coração e falou-me: nós fazemos escolha, tu fazes escolhas, Cristiano. Eu aviso os meus servos antes. E esse jovem foi avisado muitas vezes. Infelizmente ele não deu ouvidos. Infelizmente muitos jovens hoje, tu que és jovem, que estás aqui, que estás lá em casa, este é o projeto que Deus criou para te salvar a tua alma, para mudar a tua vida. Não ignores, não podemos ignorá-lo, porque nós não sabemos o dia em que o Senhor nos vai chamar. E naquele momento eu queria no meu coração que aquela mãe ia me dar uma notícia que ele tinha salvado, que as nossas orações foram respondidas, mas foi exatamente aquilo que eu não esperava. E eu fechei-me no meu interior e pensei, então eu orei, eu senti a presença de Deus e o Senhor, mesmo assim, Ele chamou. Porque muitas das vezes o que vai depender da tua salvação e da minha vai ser a tua atitude, o teu querer, o teu abrir do coração para o Senhor entrar. Eu estou a trazer estes exemplos porque são exemplos verídicos e reais nos dias de hoje. Hoje vivemos numa sociedade que as pessoas querem ser animais. Não sei se vós já viste na televisão. Agora nos Estados Unidos, onde uns querem ser cães, outros querem ser gatos, vete-se de gatos, caminho. Se fosse aqui há 30, 40 anos atrás, eram dados como loucos. Hoje a sociedade está a aceitar e está a dizer que eles são fantásticos. Esse é o caminho da humanidade. Está-se a cumprir todas as profecias do livro de Isaías. Está-se a cumprir as profecias do livro de Daniel. Nós temos que despertar, olhar, estar mais atentos. Está-se a manifestar os últimos tempos. Só que o Senhor deixou-nos esta graça. Vamos continuar. Eu, o Senhor, te chamei em retidão e te tomei pela mão. Eu te guardarei e te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrires os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Foi exatamente para isto que o Senhor veio.
Eu hoje olho para a minha vida, que eu vivia, e coisas que eu achava, eu digo, como é que eu pude estar tanto tempo enganado? Como é que eu não soube a verdade mais cedo? Como é que eu não li a palavra mais cedo? Porque é que eu não ouvia as pessoas? Mas ainda fui a tempo. Tu ainda foste a tempo. Hoje tu começas a trazer para a tua realidade e dizes assim, eu estava cego e hoje vejo. O Senhor Jesus, Ele veio curar cegos físicos. E Ele chegou aqui a situações, a pessoas, a canas quebradas. Hein? Quando a mulher hemorrágica chega até Jesus Cristo e toca nas vestes, era a última solução que ela tinha. Ela via ali a última solução, para ela já não tinha mais jeito. Mas para Cristo teve jeito. Nós vamos ver o cego de Betesda, quando ele estava cego há anos, e Jesus chegou até ele e ele foi curado. Vamos ver quando o leproso estava no caminho de Jesus, e ele gritava pelo Senhor e chamava por ele, e os próprios os que andavam com ele diziam, cala, não incomodes o mestre. Só que o mestre não estava a ser incomodado, o mestre estava a passar ali por causa deles, o mestre passou ali para os curar, foi para esse que ele veio. Para as canas quebradas, aquelas que estão quebradas, que já não há mais jeito para a vida delas. Na minha vida foi assim, já não havia solução. Mas o Senhor chegou lá, pegou pela mão e levantou-me. E até aqui Ele me tem sustentado. Muitas das vezes não é fácil. O propósito dele, mas Ele sustenta-te. Ele leva-te, Ele pega pela mão, Ele está ali a dizer que pega pela nossa mão. Mesmo que partir seja difícil, mesmo que às vezes pareça que tu queres desistir, não desistas. Continua. Ele faz o impossível. Ele faz o impossível aos teus olhos. Por isso, Ele levanta o caído. Ele renova o fraco. Ele traz renovo à tua e à minha vida. Ele traz esperança. Nós hoje vivemos o tema fé, esperança. Esperança do que esta que nós estamos aqui a ler. Fé, esperança. Quantos já se tinham automutilado, suicidado, se Jesus não entrasse na vida deles? Quantos casamentos já estavam destruídos, se o Senhor não entrasse na vida deles? Quantos jovens estavam no caminho da droga, se Jesus não chegasse à vida deles? Hoje, a cada dia que passa, quando pessoas chegam até mim, eu olho para elas, elas estão dopadas de medicação para a depressão, para a ansiedade, estão completamente dopados. Onde chegou uma jovem tarde à minha beira, ela veio-me comprar uma blusa, e ela estava a falar comigo assim, a tremer a mão dela, uma jovem com 35 anos, toda dopada. E eu olhei para ela e era uma oportunidade para eu falar de Jesus. Só que a gente, às vezes, nós somos covardes e não falamos. Essa é que é essa. Aquela jovem foi embora e eu disse assim, eu não te falei. Mas quando ela estava com aquela blusa assim a tremer a mão, eu sabia que ela precisava de ouvir. Mas eu não falei. E ela virou-me as costas. E eu entendi que eu preciso de ser mais preparado. Eu entendi que eu tenho que ter mais ousadia. É pouco. Eu percebi, por muita vontade, muitas das vezes que a gente tenha, vontade não é suficiente. Tu vais ter que agir na hora certa. Por isso é que às vezes na minha e na tua vida Deus permite coisas para que te despertar, para que tu faças, para que tu acordes.
para que tu saias do comodismo. Mas eu juro, na hora que ela falava comigo e tremia assim a mão dela, eu tinha a certeza no meu coração que ela só ouvisse falar de Cristo, aquilo ia mudar a vida dela. Só que chegou o marido, chegou a mãe, e às vezes nós somos condicionados e falta-nos a ousadia. Temos de buscar mais ousadia, temos de buscar mais poder, mais fogo do Senhor, que é para quando chegar esses momentos, nós não nos acobardarmos, nós não baixarmos a cabeça, nós levantar e falar a verdade que temos que falar às pessoas. Elas têm de conhecer o caminho de Cristo. O Senhor está a falar aqui na palavra: eu vim para abrir os olhos aos cegos. Quando aquele cego chegou até ele, e ele pegou em lama do chão e colocou nos olhos dele, ele começou a ver. Ele viu aquilo que ele nunca viu. Mas eu tenho a certeza que ele começou a sentir aquilo que ele nunca sentiu. Porque a maior cegueira que ele tinha não era a física, mas era a espiritual. Por isso é que o Senhor disse, ele tinha essa doença para que se manifestasse a minha glória sobre ele. Às vezes tu e eu estamos aqui, não é porque tu eras boa pessoa, esquece isso. Nós somos fracos, nós pecamos, nós que estamos em Cristo, muitas das vezes pecamos uns contra os outros, julgamos, falamos mal, falamos nas costas do irmão, e isso não deve acontecer. Temos que ser unidos, temos que nos interajudar. E isso faz parte do Evangelho. Fogo do Espírito Santo, ele desce na comunhão, ele desce na união. E se eu ou tu precisas de ajuda, ajuda. E ajudar não é com dinheiro. Muitas das vezes as pessoas precisam de ajuda que os ouçam. Às vezes tens um irmão perto de ti que precisa de ser para conversar. Tu dês um abraço. Porque o inimigo ele não brinca. O inimigo ele gela as relações. Já preguei aqui sobre isso. Ele é perito em gelar casamentos. Ele é perito em gelar amizades. Só que nós que temos o Espírito de Deus, nós temos discernimento. O Senhor colocou o mesmo Espírito que Jesus tinha sobre Ele em nós. Um Espírito de amor, um Espírito de mansidão, um Espírito que consegue olhar o amor ao próximo. Este é o plano de Deus. Eu, Senhor, te chamei em retidão, te tomei pela mão e te guardarei. Te darei por mediador para o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então nós podemos ver aqui a supremacia de Deus. Deus, Ele é supremo. Não há nada que eu ou tu possas adorar, possas colocar no lugar de Deus. Se tens algo na tua vida que te está a tirar da presença de Deus, olha para esta palavra. Porque esta palavra, ela mostra-nos que Deus está em primeiro lugar. Deus, Ele está acima de qualquer escultura, de qualquer ídolo. Foi Ele que criou os céus e a terra, tudo que nela existe. Muitas das vezes, quando eu evangelizo alguém e a pessoa vem com essa, que é sempre a arma daquilo que está a ser evangelizado,
olha, mas você não se acredita em imagens, você não se acredita em santos. E eu digo, para com essa conversa, olhe para mim. Eu digo logo, olhe à sua volta, olhe lá para fora. Olhe para as árvores, para o céu, para a natureza. Diga-me se você tem poder para criar alguma coisa dessas. Você cansa. Se eu correr muito, eu canso. Se eu falar muito, eu vou cansar. Porque eu sou limitado, tu és limitado. Tu não és capaz de criar um rio, um oceano, um céu, quanto mais um céu, quanto mais o mundo. Oh, minha senhora, pare, pense, antes de existir o ser humano, Deus também criou o mundo. Só Ele pode fazer isso. E ali a mente da pessoa, ela abre. Ela começa a entender, quando ela coloca a sua fé, não tem lógica. Nós temos que desfragmentar estes costumes, estas ideias que as pessoas têm, que adquiriram ao longo dos anos. Eu tenho uma imensa dificuldade muitas das vezes com os meus pais. Eu tenho esse exemplo em casa. Os mais antigos são os mais difíceis. Porque tu chegas com a palavra e eles vão-te buscar aquele ditado que eles já conhecem há 30 anos, 40 anos. É difícil, mas tu tens que desfragmentar aquela ideia. Tens que pegar na base, da base, da base. Simples. Para que o entendimento deles abram, mas com calma. Não é com força nem com violência. Nós temos que orar ao Espírito Santo. Era Ele que estava sobre Jesus. Nós podemos ver aqui nesta passagem que a Trindade, ela está aqui implícita. Eu já vi muitas pessoas a dizer que não está escrito na Bíblia a palavra Trindade. E não está. Não está. Mas ela está implícita aqui nesta palavra. Nós estamos a ver aqui que quem é que vai dar o seu filho? O Pai. Deus Pai, certo? Quem vai ser o servo? Quem vai trazer a luz aos homens? Vai ser o Filho, Jesus. E Deus vai colocar sobre ele o quê? O seu Espírito. Então temos Pai, Filho e Espírito. Está aqui. Está aqui a Trindade. Muitas das vezes as pessoas, elas andam à volta deste assunto, como que se isso não existisse, como se isso fosse uma coisa dos evangelhos. Não é, está aqui. É só a pessoa ler a palavra e ver. O Senhor vai continuar na palavra. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, antes que venham à luz, eu vos faço ouvi-las. Então nós vemos aqui que no versículo 9, aqui o Senhor, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E assim Ele cumpriu aqui que falou através de Isaías. Ele cumpriu todas estas coisas. As profecias que Isaías deu, elas aconteceram. Por isso é que o profeta é diferente de sacerdote. Sacerdote é uma coisa, profeta é outra. Isaías não era sacerdote, Isaías foi chamado como... E aqui neste tempo, o povo de Israel, eles eram um povo... Aqui o ministério de Isaías, ele foi sobre praticamente 4 reis de Judá. Foi muito extenso, foi muito longo. Mas nós vamos ver que quando este povo de Israel, ele já estava completamente afastado dos caminhos de Deus. O pavio deles, como eu falei há pouco, ele já era muito pequenino. Então, quando isso acontecia com o povo de Israel, Deus pegava e levantava o profeta. Porque o profeta, ele não vai alimentar ego de ninguém.
Ele não vai preocupar se tu vais ficar contente ou se vais ficar triste com o que ele vai falar. Ele vai te passar a mensagem de Deus. E aqui o profeta, ele foi levantado e passou a mensagem do Senhor. Então este povo de Israel, ele precisava de um despertamento. Ele precisava de acordar para aquilo que verdadeiramente Deus tinha com eles. E assim nós hoje, para terminar a palavra, nós vamos ver que Jesus, ele fez cumprir esta promessa. E vamos ver que o maior exemplo que nós podemos trazer para nós hoje foi que o Senhor Jesus, ele despojou-se da sua divindade. Ele fez nosso servo. Ele veio para nos servir. E esse é o maior exemplo que nós podemos tirar. Ele fez cumprir a vontade do Pai. Então nós que somos discípulos de Jesus, que eu creio que todos que aqui estão têm essa missão, estão aqui nesse propósito. Nós que somos discípulos de Jesus, nós temos que ter no nosso coração o servir. Nós temos que ter no nosso coração o ser fiéis ao Senhor, à vontade dEle. Jesus, ele dizia sempre, por onde ele passava, é necessário que eu cumpra a vontade do meu Pai. Aquilo que o meu Pai me mostrou, eu vos mostro a vós. E hoje não é diferente. Através da minha e da tua vida, aquilo que o Senhor te mostrar, aquilo que o Senhor mostrou ao Senhor Antônio, à Dona Fátima, à Florbela, ao Nuno, passa, transmite, fala. Porque muitas das vezes o Senhor quer nos usar e nós não fechamos a nossa boca. E o Senhor chamou-nos como instrumentos para fazer a vontade do Pai. Então, com esta palavra, ela hoje possa nos edificar, possa nos fazer deixar com mais esperança, mais fortalecidos. Vamos trazê-la para os nossos dias, para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos casamentos. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer restaurar. Ele não veio para alagar aquilo que já estava alagado, não. Se Ele veio para a minha vida e para a tua vida, é porque precisavas de ajuda. Então temos que ter humildade em reconhecer que precisamos da ajuda dEle e deixar que Ele haja. Deixar que Ele restaure, que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Amém, igreja?